Os textos que eu vou ler, eles se encontram no livro da lei, e vai ser da onde Paulo e Pedro, eles vão entender, vão começar a entender a palavra predestinação, eleição. Nós vamos ver também que são textos onde fala que Deus amou Israel, amou muitos daqueles que não foram salvos, e que Deus sabia que não iriam ser salvos, mas Deus amou mesmo assim. Esse é o caráter de Deus. Ele estende a mão para uma pessoa, mesmo sabendo que ela vai se perder, porque algo muito importante para os irmãos entenderem, antes de ler esse texto aqui, vocês conhecem aquele texto lá em Apocalipse 13, que fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Esse texto é importantíssimo, irmãos, porque quando João fala o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é na presciência do Pai. O Pai e o Filho, eles tiveram um concílio no céu, diante dos anjos, antes mesmo de fazer a terra. Houve essa reunião nos céus, houve esse concílio. E eu acredito que esse concílio faz mais sentido depois da rebelião, não antes, depois da rebelião. Porque é depois da rebelião, daquelas rebeliões que teve no céu, que Deus quis fazer, na verdade ele já sabia de tudo, mas ele desejou, ele falou, ele manifestou que ele iria fazer a terra. Os anjos, eles testemunharam isso. Então, todo o plano de Deus, como Paulo fala que houve um conselho da sua vontade, como Paulo fala em Efésios 1, que Deus nos predestinou em Cristo conforme o beneplácito do conselho da sua vontade, conforme o seu propósito. Então tem esse texto em Efésios 1, 3 vezes lá em Efésios ele fala isso. Deixa eu ler aqui para vocês, só para eu desenvolver esse pensamento, que a leitura vai cair mais fácil para os irmãos. Porque é importante entender isso, irmãos. Isso daqui os calvinistas jamais vão manifestar. Primeiro porque eles não entendem. Efésios 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, olha a palavra escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, escolheu, predestinou, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a escolha e a predestinação foi conforme o beneplácito da sua vontade. E Deus manifestou a sua vontade desde o livro da lei, colocando bênção e maldição, a vida e a morte, mostrando a graça para o povo, porque o poder de escolha do homem foi afetado pelo pecado, mas Deus insistentemente, constantemente, ele foi afetando o pecado com a graça. E ele foi dando poder de escolha para todos. E ainda falou, escolha a vida. Vocês têm escolha a vida. Então, veja bem, em Efésios 2, Paulo fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Os calvinistas falam que nós não podemos ouvir o chamado de Deus porque nós estamos mortos. E os mortos não ouvem. Aí eles estão interpretando que isso é literal. Não é literal. Nós estamos mortos espiritualmente, mas Deus, quando fala a sua palavra, a fé é gerada. Então, nós podemos atender o chamado de Deus, sim. Jesus falou em João 4 ou 5, que os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem, e os que ouvissem, viveriam. Então, tem como os mortos espirituais ouvirem a voz do Filho do Homem, sim. Entendeu? E aqui o apóstolo Paulo está falando de eleição, de predestinação, conforme o conselho da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, mesmo que todos os homens não se salvarão. Né? Mesmo que rejeitem. Os homens venham a rejeitar o sacrifício de Cristo. Isso. Ou seja, o pai e o filho conversaram, bolaram um plano de, no futuro, de se revelar através de sombra. Primeiro tem que escolher alguém, não é? Tem que escolheu Abraão, depois chamou Isaac, confirmou as promessas com Isaac. Chamou Jacó, confirmou as promessas com Jacó. E aí ele foi rejeitando homens que eram tipos de coisas más, como Ismael e Edom. E aí de Jacó chamou 12 tribos. Das 12 tribos iria criar um povo. E esse povo eleito, que Deus vai falar que escolheu, que elegeu e que amou, Israel foi predestinado para isso. Esse povo foi eleito não porque Deus odiou todos os outros povos da terra,
mas Deus tinha que ter um plano modelo e um povo modelo para poder alcançar as outras nações. Só que o que acontecia era ao contrário, Israel mais fazia as nações blasfemar o nome de Deus do que fazia as nações se achegarem a Deus. Quem cumpre esse papel muito mais perfeitamente hoje é a igreja. Estão entendendo a ligação dos pontos? Então esse é o conselho da vontade de Deus. Aí no verso 11, Paulo fala de novo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra conselho da sua vontade apareceu de novo, mas aqui ele acrescentou a palavra propósito. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, do nosso Deus, que é um Deus de amor, de justiça, não é odiar pessoas de graça antes delas nascerem. Esse nunca foi o propósito de Deus. Os calvinistas querem lotar o inferno de pessoas que Deus poderia salvar. Jamais esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de um diabo. Por isso que eu não sou moderado, eu não sou respeitoso a calvinista nenhum. Eu não respeito nenhum deles, porque eles desrespeitam o céu, desrespeitam a palavra, ferem o caráter de Deus, então eu não tenho respeito por nem sequer um deles. O que eles deixam entender bem clarinho pra gente, claramente, é mais ou menos assim, ó. Deus tem um tabuleiro. Eu estou imaginando isso agora. Eu peguei o livro ali, enquanto você falava, eu fui imaginando. Deus tem um tabuleiro, e aí nesse tabuleiro, Deus, ele, segundo o beneplácito da sua vontade, era matar pessoas, mandar para o inferno para ele se gloriar nisso. E ele percebeu que ele não poderia salvar ninguém se deixasse o poder de escolha. Olha aí o soberano, não pode salvar nem sequer um homem com poder de escolha. E nem que enviasse o filho dele, seria em vão. Então ele tem que apelar, tirar o poder de escolha do homem para poder salvar. Grande soberano. Aí aqui está o tabuleiro. Aí Deus pega e ele bola um plano. Aí ele fala assim, Judas, eu preciso de um traidor, porque se eu não tiver traidor, eu não consigo cumprir o meu plano. Filho, você que vai salvar, mas você só vai salvar se Judas morrer. Parece que tiraram essa mensagem do apócrifo de Judas, né, que fala isso daí. Aí Deus precisa de um traidor, o soberano precisa, senão ele não tem nenhum meio para cumprir o plano. Não era no caso que ele anteviu Judas fazendo isso. Não, ele programou Judas para trair, porque se ele não tivesse um traidor, não tinha história. Por que os Salmos falam de um traidor? Nós não vamos ler esses textos agora, mas por que os Salmos falam de um traidor? Porque Deus anteviu que Judas trairia. Não tinha como mudar isso. Se Deus anteviu que Judas trairia Jesus, ele predestinou essa história quando ele não quis mudar os fatos dela. Isso é fato. Deus predestinou isso. Agora, como ele predestinou? Deixando acontecer o que ele anteviu. Não é que ele decretou que Judas faria e se ele não tivesse decretado, Judas não faria. Não, irmãos. E por que os Salmos falavam disso? Porque ele queria nos avisar para que quando acontecesse, nós crêssemos. Isso é falado no mesmo contexto em que fala de Judas, o traidor. Ou seja, Deus anteviu muitas coisas e ele queria profetizar. Quando ele profetizasse, iria estar escrito para que quando acontecesse, nós crêssemos. Não para a gente entender que ele decretou que tais homens fizessem tais obras para Jesus poder morrer em paz. Se Deus previsse que fossem 2 traidores, as profecias falariam de 2. Se Deus previsse, antevisse que fosse 3 ou 4, porque poderia ser, Deus falaria de 3 ou 4 traidores e de 3 ou 4 portas que teriam, 3, 4 apóstolos que teriam que tomar o lugar dos traidores. Se Deus visse nenhum traidor, irmãos, Jesus iria morrer de qualquer forma, porque isso ninguém poderia mudar. Se vocês forem olhar em Mateus, nos textos específicos, que uma outra hora a gente fundamenta isso melhor, vocês vão ver que já queriam matar Jesus bem antes do tempo. Agora, sem ler texto nenhum, olha, para a gente fechar essa parte aqui para poder entrar nos textos. Nós falamos de predestinação, de eleição, conforme o beneplácito, da vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e esse é o propósito dele. Ponto. Aí depois nós partimos para falar de Judas e de alguns exemplos assim, aonde Deus ele decreta a história, porque está decretado, concordo, mas ele planeja, só que ele mesmo escolheu que ele fosse desobedecido.
Ele mesmo escolheu que muitas das suas vontades não fossem cumpridas por um longo período de tempo, porque no futuro, através do sacrifício do Filho, ele entendeu que a vontade dele seria cumprida, e mesmo assim, dentro das igrejas, dentro das eras, a vontade dele não está sendo cumprida, e ele continua sendo soberano. São os homens que são irresponsáveis. Então, tem texto em Atos 4, Atos 3, Atos 4, Atos 13, eu estou citando de cabeça, tá? Que fala que, eu acho que está em Atos 3, que os líderes da comunidade judaica, junto com Pôncio Pilatos, se uniram para fazer o que a mão de Deus havia determinado, havia decretado. Aí eles falam, tá vendo? Deus decretou que esses homens matassem Jesus. Podia acontecer diferente? Eles falam, não podia, porque senão Jesus não morreria. Eles acham, irmãos, que Jesus está precisando desses homens para cumprir o plano dele. Jesus não está precisando desses homens. Jesus anteviu o que eles fariam e profetizou para que quando acontecesse nós crêssemos. Mas esses homens tiveram as suas oportunidades de não trair Jesus. E outra, pode ver lá que está escrito que as autoridades, os líderes do povo, as autoridades judaicas, os guardiões da lei, eles se juntaram para fazer todo esse propósito. Não é só Judas. Judas era um dos que Jesus escolheu para abençoar o povo, para fazer sinais e prodígios. Jesus não escolheu Judas para que ele fosse um traidor. Jesus anunciou antes, nos Salmos, que ele seria um traidor, mas não escolheu ele para ser um traidor. Ou seja, de qualquer maneira, o Senhor tem que nos avisar. E quando ele nos avisa, é que vai acontecer. A história está decretada. Mas Judas poderia ter sido um bom homem. E se Judas não fosse o traidor, outro seria. E se ninguém fosse, Deus teria ali vários voluntários para querer matar Jesus. Porque todos queriam matar Jesus por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa que Jesus afrontava a comunidade judaica, os próprios líderes do povo. Jesus contrariava eles, fazia sinais e prodígios que ninguém poderia contradizer eles. Herodes já queria matar Jesus, irmãos, logo quando ele era bebê. Olha só, e o soberano foi e impediu. Ou seja, Deus que escolhe o que ele impede, o que ele controla e o que ele não controla. Não são os calvinistas que escolhem como que Deus vai exercer a sua soberania. É Deus que escolhe como ele exerce. Ou seja, nessa profecia, não é só Judas o culpado. O próprio povo, porque Judas ele foi o meio em que Jesus foi traído e foi denunciado para os líderes da comunidade judaica, saduceus, fariseus, mestres da lei, escribas. E mesmo assim, eles depois entregaram para os romanos. E Jesus foi analisado, irmãos, pode ver, igual como um cordeiro é separado no dia 10, até o dia 14 ele tem que ficar sendo analisado. Jesus, como um cordeiro, foi separado ali, do dia 10 ao dia 14, dá 4 anos, dá 4 dias, né? Profetizando mais ou menos 4 anos. Não era nem para ter falado isso agora, que isso ia atrapalhar um pouco o pensamento, mas, ou seja, durante 3 anos e meio, Jesus foi analisado, não encontraram o pecado nele. 3 anos e meio estava representado em 3 dias e meio. Os romanos não viram nada nele, Pôncio Pilatos, César, ninguém viu nada. E entregou para os judeus e falou, nós não vimos nada, não tem mal nesse homem. Aí eles falaram assim, se você não crucificar ele, você é inimigo de César. Aí Pôncio Pilatos ficou com medo, ficou dividido. Por isso que os gentios mataram. Ou seja, está todo mundo culpado aí, irmãos. Quando Jesus estava na cruz, ele pediu perdão por todos. Se Judas não tivesse se matado, ele poderia ser um daqueles, lá na pregação de Pedro, a se arrepender. Óbvio, os que entregaram Jesus para os romanos, e os romanos falaram, não podemos fazer nada. E aí eles falaram, a nossa lei não permite matar ninguém. Então todo mundo gritava, crucifica-o, crucifica-o. Esses receberam perdão. Agora eu pergunto para vocês, como que Deus vai predestinar essas pessoas para matar Jesus, para depois alcançar perdão por uma predestinação que Deus fez? Que coisa maluca é essa, irmãos? Não faz sentido isso. Deus apenas, ele escreveu a história, elaborou a história, mas sem mexer no poder de escolha do homem. Tanto é que muitos desses que crucificaram o Senhor Jesus
receber o perdão dos pecados em Atos 2, Atos 3. Porque Pedro falou, vocês mataram o príncipe da vida por intermédio dos gentios. E Pedro foi pregando, chegou uma hora que o coração deles ficou quebrantado. E eles falaram assim, que faremos, irmãos? Aí Pedro falou, arrependei-vos. Ou seja, se arrependa de ter matado Jesus. Judas, se tivesse vivo, poderia estar ali, receber aquela oportunidade. Aí, respondendo à pergunta final desses calvinistas, que eles falam assim, mas Judas não poderia não trair, ele teria que trair porque estava escrito. Aspas, espera aí, como que é essa história? Deus revelou que Judas trairia, então não poderia mudar, sim. Mas veja bem, se o Senhor antevisse que que Judas mudasse de ideia e ele não fosse trair, as profecias nos Salmos não estariam daquela forma. Essas pessoas são tão burras que eles acham que se Jesus visse que Judas não fosse trair Jesus, presta atenção no que eu estou falando, como eles são burros e como a gente cai nessa burrice deles. Vamos supor que Jesus visse que Judas não fosse trair. Eles acham que a profecia ia estar escrita da mesma forma. Claro que não ia ter nem profecia escrita. Ou não ia estar escrito nada a respeito dele, ou iria estar escrito algo que mostrasse um arrependimento em Judas. É muito óbvio isso.